porque os tutores, quando perdem um pet, a grande maioria fica se questionando, será que eu poderia ter feito mais? Né? Apesar de tudo, que eu tenho certeza, todo o amor que deram, toda a dedicação durante toda a vida daquele pet, mas quando o animal parte, né, quando o animal morre, muita gente fica com esse sentimento de culpa e se perguntando, eu poderia ter feito mais, ou eu fiz algo de errado, né? Por que isso acontece? Como lidar com esse sentimento? Sim, então, na verdade, isso é muito comum, é frequente. Mesmo tem muitos tutores que sabem que fizeram tudo. Mas mesmo assim vem às vezes aquela sensação de que, nossa, mas será que eu não poderia ter feito mais, né? E se eu tivesse feito uma coisa diferente? E se eu não tivesse levado ele na clínica? Se eu não tivesse dado aquela medicação, né? Enfim, então, cada situação é uma situação quando estamos falando dessa sensação de que eu poderia ter feito mais ou diferente. Né? Então, eu vejo isso nos todos os atendimentos de acolhimento ao luto, existe essa queixa. Tem algo, uma sensação que algo poderia ter sido feito diferente. Essa sensação vem da mente humana. Então, isso é humano. Então, nós vamos buscar sempre maneiras, a mente busca maneiras de buscar falhas naquele processo, que aí no caso foi a partida dos nossos animais, né? Ela busca mecanismos como se fossem erros ou falhas, com o objetivo de fazer voltar o tempo. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu acho que ele estaria aqui. Se eu não tivesse levado ele na clínica naquele momento, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Enfim, são várias situações, várias. Mas é um mecanismo. Primeiro, a gente tem que entender um pouco como a nossa mente funciona. E a gente vai fazer isso com que objetivo? De fazer retornar a situação para que volte à normalidade e a gente tenha o controle novamente da situação. Só que isso não vai ser possível, entende? Então, independente de qualquer coisa, claro, cada situação a gente vai avaliar, vai trazer, os animais trazem as situações pontuais, até para a gente ressignificar, mas de uma forma geral a gente tem que entender que essa sensação, ela vai ser esperada. Ela é esperada, na verdade, que todos nós vamos ter essa sensação. Às vezes, isso é muito forte porque teve um fato. Entende? Então, por exemplo, quando tem uma eutanásia no processo, quando realmente hoje, né, assim, essa semana teve um atendimento onde a tutora percebeu que foi após a administração do medicamento que startou todo o processo para que o animal partisse em 3 dias. Então, tem situações que parece existir o fato, ok? E aí, então, vai gerar culpa mesmo, e essa sensação, poxa, eu acho que eu poderia ter feito mais e diferente, né? Mas lembrar que não existe acaso quando estamos falando da nossa relação com os animais de estimação. Então, por isso que até quando eu falo bastante aqui, já falamos em outras lives, toda situação que chega para nós, tutores, com os nossos animais no momento da partida, ela está muito a serviço de algo a ser visto no sistema familiar humano. E então, por isso que a gente tem que ter muita calma nesse momento e acolhimento. E muitas vezes vamos precisar de ajuda para sair desse processo mental, porque é como se a pessoa não quer estar ali. Mas é como se a mente ela não tivesse controle dos seus pensamentos, né?
porque ela fica pensando naquilo, e tem pessoas que falam, Denilson, eu tô me martirizando com isso. Eu penso nisso dia e noite, né? E lembrar que isso é um processo mental. E é o que eu gosto de lembrar, eu falo muito isso nos meus stories. Nós não somos a nossa mente.